Amapá. O estado mais isolado do Brasil. O Amapá, um estado brasileiro singularizado por sua posição geográfica ímpar e características socioeconômicas distintas. Localizado no extremo norte do país, o Amapá se destaca por ser o único estado sem conexão rodoviária com o restante do território nacional, sendo possível o acesso ao estado somente por via fluvial, marítima ou aérea. Sua geografia singular, marcada por densas florestas e majestosos rios. Essa condição, por um lado, impõe desafios logísticos e de infraestrutura, mas por outro, preserva a autenticidade cultural e a riqueza natural da região. A área territorial do Amapá é de 142.470,762 km², o que o torna o 18º maior estado do Brasil, e sua população é de 733.759 habitantes, sendo o segundo estado menos populoso do Brasil. 60% da sua população está concentrada na capital Macapá, 442.933 habitantes. O número de habitantes do Amapá pode ser comparado com o número de habitantes da cidade de Osasco, em São Paulo, cuja população é de 728.615 habitantes. O estado é limitado pelo estado do Pará, a oeste e sul, pela Guiana Francesa, a norte, pelo Oceano Atlântico a nordeste, pela foz do rio Amazonas, a leste, e pelo Suriname, a noroeste, sendo, juntamente com o Rio Grande do Sul, os únicos estados brasileiros que possuem divisa com apenas um outro estado. Alguns dos fatores que contribuem para o isolamento do Amapá incluem: localização geográfica. O Amapá está situado no extremo norte do Brasil, na foz do rio Amazonas, cercado por rios e florestas densas. Essa barreira natural dificulta a construção de estradas e outros meios de transporte terrestre. Falta de infraestrutura. A região ainda carece de investimentos em infraestrutura, como portos, aeroportos e rodovias, o que limita as opções de acesso ao estado. Condições climáticas. O clima amazônico, com chuvas frequentes e inundações, também representa um desafio para a construção e manutenção de infraestrutura terrestre. Apesar do isolamento, o Amapá possui um rico potencial cultural e natural, com belezas únicas a serem exploradas. O estado também vem investindo na melhoria de sua infraestrutura, buscando reduzir o isolamento e impulsionar seu desenvolvimento econômico. Quanto aos indicadores sociais, o Amapá possui a 14ª menor incidência de pobreza, a 7ª menor taxa de analfabetismo e o 15º maior PIB per capita do país. No entanto, o estado apresentou em 2010 a 3ª maior taxa de mortalidade infantil e, em 2022, a maior taxa de homicídios entre os estados brasileiros. A construção da BR-156, que ligaria o Amapá ao restante do país, ainda está em fase inicial e enfrenta diversos desafios. A estrada consiste em 552 quilômetros entre Oiapoque e Macapá, e 271 quilômetros entre Macapá e Laranjal do Jari, na divisa do estado com o Pará, totalizando 823 quilômetros de estrada através de floresta e cerrado. Apenas a estrada entre Macapá e Calçoene é toda asfaltada. De Calçoene a Oiapoque apenas parte do trecho é asfaltada. O resto da estrada, de Macapá a Laranjal do Jari, tem superfície de terra. Devido às condições da estrada, leva cerca de 8 a 10 horas para dirigir entre Oiapoque e Macapá. Com a ponte binacional sobre o rio Oiapoque, que liga as cidades de Oiapoque no Brasil e Saint-Georges de l'Oyapock na Guiana Francesa, aberta ao tráfego a partir de 20 de março de 2017, agora é possível dirigir de Macapá a Cayena, capital da Guiana Francesa. A rodovia mais próxima para interligar a BR-156 com o resto do país é a PA-419, no Pará, no município de Prainha, e fica a 150 quilômetros em linha reta com o município de Laranjal do Jari. Localizado no Platô das Guianas, que se estende de leste a oeste desde o Amapá até a Venezuela, o estado do Amapá apresenta basicamente 3 modalidades de relevo. Planície litorânea, caracterizada por ambientes propícios a inundações, pois a superfície é muito plana e dificulta a drenagem das águas.
Baixo Planalto Terciário. Refere-se a planaltos levemente elevados e planície litorânea. E Planalto Cristalino. Originário do período pré-cambriano, concentra diversas serras, colinas e morros. O relevo do estado é predominantemente plano com baixas altitudes. Se faz presente nas proximidades da foz do rio Amazonas, no litoral e na bacia do rio Oiapoque. Na porção centro-oeste e noroeste apresentam maiores elevações, podendo atingir 500 metros acima do nível do mar, destacando-se a Serra do Tumucumaque, a Serra do Navio e a Serra Lombarda. Como o clima do estado é equatorial, quente e úmido, a cobertura vegetal é bastante diversificada. Apresenta ampla cobertura florestal tropical, floresta amazônica, classificadas em floresta de várzea e floresta de terra firme. Possui ainda pântanos, campos e cerrados na sua porção central. Nas áreas próximas ao litoral, a vegetação encontrada é o mangue. Aproximadamente 73% da área estadual é coberta pela floresta amazônica e cerca de 72% do território do estado são destinados a unidades de conservação, terras indígenas e comunidades remanescentes de quilombo. O Amapá foi desmembrado do estado do Pará em 1943, quando foi criado o Território Federal do Amapá, TFA. Permaneceu nesta condição até 1988, quando a atual Constituição Federal o elevou a Estado da Federação. Macapá, que era a capital do extinto Território Federal do Amapá desde 1944, é a atual capital e maior cidade do estado, sendo sede da região metropolitana de Macapá, formada por Macapá, Santana e Mazagão. Outras importantes cidades são Laranjal do Jari, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari e Porto Grande. Ao todo o estado possui 16 municípios, e os demais são Vitória do Jari, Itaubal, Cutias, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Serra do Navio, Pracuúba, Amapá e Calçoene. Os primeiros habitantes do atual Amapá eram indígenas das etnias Waiampi, Palicur, Maracacunani e Tucuju, incluídos nos troncos linguísticos Aruaque e Caribe. Vestígios da ocupação humana pré-colombiana podem ser verificados nos sítios arqueológicos de cerâmicas Maracacunani e no Parque Arqueológico do Solstício, apelidada Stonehenge do Amapá, em Calçoene, que arqueologistas estimam que a idade do mesmo esteja entre 500 e 2.000 anos. O primeiro europeu a avistar a costa do atual Amapá foi o espanhol Vicente Yanes Pinzón. Em 1499, com 4 caravelas, foi o primeiro navegador europeu a subir o rio Amazonas. Maravilhado com a vastidão de seu leito, deu-lhe o nome de Santa Maria de la Mar Dulce, que significa Santa Maria do Mar Doce. Posteriormente, chegou à boca de outro grande curso d'água que ficou conhecido como Rio Vicente Pinzón, hoje identificado como o Rio Oiapoque. O Amapá, também conhecido como Terra do Sol e da Linha do Equador, sua capital Macapá, é a única cidade brasileira cortada pela linha do Equador, dividindo o hemisfério norte do sul. O Amapá recebe esse nome devido à grande quantidade de dias ensolarados ao longo do ano, com média de 2.500 horas de sol. O monumento Marco Zero do Equador está localizado na rotatória da rodovia Josmar Pinto, antiga JK, na zona sul de Macapá. Foi construído para marcar a passagem exata da linha do Equador sobre a cidade e é um importante ponto turístico local. Foi inaugurado em 1987. O Marco Zero do Equador é o ponto turístico mais famoso de Macapá, contando com um obelisco de 30 metros de altura. Em março e setembro, durante o equinócio, o Sol preenche a abertura circular no topo do obelisco, cuja sombra é projetada no chão. Até 1998, acreditava-se que o ponto mais extremo ao norte do país era o Oiapoque, no Amapá. Com a nova delimitação, foi derrubada uma das expressões mais comuns quando os brasileiros querem se referir a todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí.
A confirmação de que o Monte Caburaí, localizado no município roraimense de Uiramutã, ficava a 84,5 quilômetros acima do Oiapoque foi feita em 1998, numa expedição organizada pelo jornalista Platão Arantes e pelo prefeito de Uiramutã à época, Venceslau Braz Barbosa da Silva. Contudo, há no município de Oiapoque, no extremo norte do estado, o Monumento do Extremo Norte, o Marco Zero do Brasil, um monumento que marca o ponto mais setentrional do país. O Amapá possui aproximadamente 16,2% da sua população habitando em invasões, baixadas, ressacas, favelas ou qualquer outro tipo de aglomerado subhumano. Outros estudos realizados mostram que mais de 10 mil moradias no estado não possuem serviços básicos, como energia elétrica, rede de abastecimento de água, lixo coletado e rede coletora de esgoto. O Amapá apresenta uma economia diversificada, amparada por setores como a agropecuária, mineração, indústria e serviços. Apesar de representar apenas 0,2% do PIB nacional, o estado detém 4,5% da participação regional. O PIB do estado do Amapá em 2021 foi de 20,1 bilhões de reais. No setor primário destacam-se: agricultura. Destaca-se a produção de mandioca, arroz, cacau, maracujá e banana. O extrativismo vegetal também é relevante, com madeiras de lei, palmito, castanha do Pará e açaí, entre os principais produtos. A pecuária, por sua vez, concentra-se na criação de gado bovino e suíno. Mineração. A atividade mineradora é pujante, com destaque para a extração de ouro, manganês, caulim e minério de ferro, destinados principalmente ao mercado externo. Porém, a única estrada de ferro do estado, com 194 quilômetros de extensão, o principal meio de transporte dos minérios, foi desativada em 2014, após a paralisação da antiga mineradora do empresário Ike Batista, decorrente de uma crise com o desabamento no Porto de Santana. Mas a boa notícia para o estado é que a Dev Mineração anunciou investimento de 1,7 bilhão de reais para este ano de 2024, para conseguir retomar as operações do projeto Ferro Amapá, como o primeiro passo desde a sua desativação. No setor secundário, a indústria, apesar de representar menos de 10% do PIB, o setor industrial apresenta crescimento positivo, impulsionado pelas atividades de transformação e geração de energia. A ZEE, Zona Econômica Exclusiva, do Amapá contribui para o desenvolvimento industrial, atraindo investimentos e gerando oportunidades. No setor terciário, os serviços. O setor terciário é o mais representativo da economia amapaense, respondendo por mais de 85% do PIB. Destaca-se a administração pública, seguida do comércio, transporte, atividades financeiras e imobiliárias. O turismo também ganha relevância, com potencial inexplorado, especialmente no ecoturismo e turismo de aventura. O estado possui duas rodovias federais, a BR-156 e a BR-210. A BR-156 possui 822,9 km de extensão, passando por Santa Clara, Camaipi, Porto Grande, Tartarugalzinho, Beiradão, Igarapé e Água Branca. Esta estrada faz parte do projeto da Transguianense, isto é, uma estrada de 2.346 quilômetros que vai ligar as capitais dos estados do Amapá e Roraima, passando pela Guiana Francesa e dois países vizinhos, Suriname e Guiana. A rodovia BR-156 termina na Ponte da Amizade entre Brasil e Guiana Francesa, a 3 quilômetros de Oiapoque. A BR-210 é a segunda rodovia federal no estado. Ela também recebe o nome de Perimetral Norte e é menor em relação à BR-156, tendo um pouco mais de 471 quilômetros de extensão. A estrada passa pelas cidades de Macapá, Porto Grande, Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, terminando na divisa do estado com o Pará. Foi projetada durante o regime militar para cortar a Amazônia, desde o Amazonas até o Amapá. A obra tem inúmeros trechos que passam por dentro de terras indígenas. As demais são rodovias estaduais.
O Amapá possui um grande potencial econômico, impulsionado pela riqueza de seus recursos naturais e pela sua posição estratégica na região norte. No entanto, o desenvolvimento sustentável exige a diversificação da economia, investimentos em infraestrutura, qualificação da mão de obra e a conciliação do crescimento econômico com a preservação ambiental. Obrigado por assistir.